Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Passando aqui rapidinho para deixar uma palavra para o seu coração. Na verdade, essa palavra ela já está ruminando no meu coração desde quinta-feira, dia 22, que foi quando eu ministrei ela na minha igreja local. E desde então tenho sentido impulsionada para gravar esse vídeo e falar para todos. E eu acho que é muito pertinente a tudo aquilo que estamos vivendo, estamos percebendo na sociedade. Talvez algumas pessoas precisam ouvir biblicamente o que precisa ser feito. A palavra que aqueceu no meu coração para esse tempo está lá no livro de Números, capítulo 27, e eu não vou ler ele todo aqui, mas eu convido você a ler Números 27, do verso 1 ao verso 11, que vai contar a história das filhas de Zelofeade, tá bom? E o que essas meninas fizeram. Essas meninas, elas perderam o seu pai morreu na época em que eles estavam caminhando no deserto, ainda não tinham herdado a terra prometida, e as filhas de Zelofeade, elas faziam parte dessa nova geração, que se levantaria e herdaria a terra da promessa. Porém, existia uma lei onde que só os filhos homens poderiam herdar a terra. E essas meninas, elas não aceitaram essa limitação, não aceitaram essa lei, e elas se levantaram. Elas não aceitaram mais o silêncio, e elas foram até a liderança, até Moisés. Elas fizeram um pedido, na verdade. A ausência de um irmão homem, a ausência de um pai, não era só uma ausência de sangue. Era uma ausência de voz, era uma ausência de direitos, era uma ausência de futuro. Nascer uma mulher numa linhagem patriarcal naquele tempo era não ter direito à terra, não ter direito à voz, não ter direito. Então imagina que você ia nascer uma mulher. E por conta disso, por elas terem nascido mulheres, elas não herdariam a terra. A terra prometida seria dividida e elas não iriam receber parte dessa terra. Elas eram não contadas, elas eram desprezadas na sociedade e elas ficariam sem herança. Até que elas decidiram interromper um silêncio de gerações. Elas decidiram interromper um costume, uma lei, e elas se levantaram. Elas não estavam pedindo esmola, elas não estavam mendigando atenção, mas elas simplesmente ergueram a sua voz. Agora, se você parar para pensar nesse cenário, elas tinham tudo para perder. Mas, mesmo assim, sabiam que ficar caladas era aceitar a extinção do seu próprio sangue. Elas tinham uma memória do seu pai a zelar. Elas não tinham um exército, elas não tinham um marido influente, elas não tinham uma posição religiosa, uma posição que pudesse favorecê-las. Elas apenas tinham a memória de um pai. Elas tinham uma convicção no peito que ardia uma chama, e essa chama bastava. As filhas de Zelofeade, elas foram até a autoridade, não buscando benefício para si, mas buscando a memória do seu pai, visto que o nome do seu pai poderia ser esquecido. Um líder, ele tinha um nome, o nome do líder e a herança eram praticamente inseparáveis. Então, a ausência de um filho homem naquela geração ameaçava essa ligação, tirava dele essa honra, apagaria o nome dele de uma linhagem patriarcal. E essas mulheres, elas pediram algo. Não foram pedir um lugar, não foram pedir uma herança, não foram pedir um reconhecimento. Elas queriam apenas ser uma voz ouvida. Tudo a ver com esse tempo, né? Precisamos ser uma voz ouvida. Eu aprendo aqui que dignidade e direito não devem ser menosprezados. Eu aprendo que é possível, sim, buscar justiça e fazer mudanças por meio de ações corajosas. Temos visto pessoas se levantando nesse tempo com ações corajosas. E nós precisamos aprender a fazer isso, mesmo que as circunstâncias sejam desafiadoras. Um cristão jamais deve apoiar a injustiça. E todas as vezes que nós vemos a injustiça ocorrer, precisamos imediatamente sair de forma legítima, apropriada para corrigi-la. Porque o problema da nossa geração hoje é que as pessoas, se não foi comigo eu não falo nada, se não foi comigo eu me isento, eu me calo. Só que essa mensagem está fazendo a gente refletir, eu te provo isso na Bíblia. Que tipo de cristão nós estamos sendo nesse tempo? Se a gente parar para pensar, tem vários tipos de injustiça acontecendo, social, de gênero, econômica e muitas outras. Mas ainda existe injustiça no nosso meio. Pessoas que levam vantagem em detrimento do problema do outro. Gente, isso está acontecendo demais. E a Bíblia é muito clara. Deus é justo. Deus não tolera injustiça. Deus não gosta de má fé. A Bíblia diz, Provérbios 22:8, quem semeia injustiça colhe desgraça. Provérbios 16:8, é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Colossenses 3:25, quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça e não haverá exceção para ninguém. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. Os injustos não vão herdar o reino de Deus.
Então, o que as filhas de Zelofeade, elas estavam pedindo aqui? Elas estavam vendo que existia uma brecha de injustiça na lei. Algo que para aquela sociedade, para aquele tempo, era algo que parecia imutável. Só que isso tem peso. Eu aprendo que quando o sistema favorece uns e exclui os outros, é preciso coragem para ser uma voz discordante, mas justa. E Deus me trouxe aqui nesse áudio, eu sei que ele vai ficar um pouquinho grande, nesse vídeo aqui eu sei que ele vai ficar um pouquinho grande, mas eu preciso falar. Deus está dando coragem para pessoas que se posicionarem a partir de hoje com uma voz discordante, mas justa. Deus está dando coragem. Você precisa se posicionar hoje. A chave para portas hoje é posicionamento. A voz que discorda com justiça ecoa mais alto no céu do que o silêncio da conformidade. Eu vou repetir. A voz que discorda com justiça ecoa mais alto nos céus do que quem silencia a conformidade. Existem momentos que o silêncio não é prudência. O silêncio é omissão. Então Deus está chamando crentes hoje, cristãos, pessoas, para falar quando a justiça exigir. Deus não busca pessoas que aceitam tudo. Ele busca pessoas que confiam na sua justiça para mudar aquilo que parece imutável. A situação hoje parece que não tem jeito, parece que não dá para mudar. Parece que a gente tá, cadê você? Sabe outra coisa que eu aprendo aqui com elas? Elas não murmuraram. Se você parar para pensar, elas tinham acabado de perder o pai, mas elas não reclamaram da situação de perder o pai. Mas elas sabiam que iam ficar sem herança. Mas elas apresentaram a sua causa a quem era devida. E eu aprendo que a murmuração é um círculo vicioso que nos prende ao deserto. Uma geração inteira não rompeu, não entrou na terra prometida por conta da murmuração. E quantos de nós hoje, em vez de ter uma voz discordante, não ficar murmurando, elas transformaram a dor da perda, a ameaça da escassez de não ter uma terra numa causa jurídica espiritual. Guarda isso, por favor. Murmurar é falar sobre o problema para quem não pode resolver. Tem muita gente que até comenta com 1, com 2, com 3. Isso não adianta nada. Agora, pleitear é apresentar a causa ao juiz que tem a autoridade para mudar. Todas as vezes que a gente murmura, nós estamos dizendo assim, Deus, ele não se importa, Deus, ele se esqueceu de nós. É como a gente estivesse dizendo isso. Só que elas fizeram o oposto. Elas honraram a estrutura que Deus estabeleceu. Elas honraram a liderança que foi colocada por Deus, porque toda autoridade vem do Senhor. Então guarde isso. Quando a injustiça assolar a sua vida, não reclame, não murmure. A nossa murmuração nunca é contra a situação ou ao próximo. A nossa murmuração sempre é contra Deus. Deus hoje, ele quer falar com alguém aqui. A voz que clama por justiça honra a Deus. Eu vou repetir para você guardar isso. A voz que clama por justiça honra a Deus. Mas a que murmura, questiona o caráter dele. Quem murmura, trava o processo. Mas quem apresenta a causa com fé, acelera o veredito do céu. Quem murmura está gastando energia no problema, mas quem apresenta a causa, investe fé na solução. Então, para de contar para as pessoas as coisas. Vai procurar realmente, você procura pessoas para falar coisas, para sentir pena de você. Leve sua causa para quem pode fazer justiça. Sabe uma outra coisa que eu aprendo aqui com elas? É que a gente precisa ter coragem como elas, fé como elas, de não se conformarem com uma lei que estava desfavorecendo elas. Elas foram buscar soluções, mesmo que a situação parecesse impossível. Eu aprendo que o corajoso não é ter ausência do medo. O corajoso é você ter forças para prosseguir mesmo com medo. Então, a palavra para alguém aqui é: aprenda a focar não no que se foi, não no que acabou, mas com o que você ainda pode fazer com o que restou. Quando eu estava meditando sobre esse texto, orando sobre ele, Deus me deu uma frase, eu até coloquei aqui no meu Instagram. O avanço que você tanto espera está na procrastinação que você não rompe. Eu vou repetir. O avanço que você tanto espera está na procrastinação que você não rompe. Você não pode mais mudar o seu passado. Mas hoje, através da tua voz, do teu posicionamento, da tua coragem, você pode mudar o seu futuro. A lei era clara. O pai havia falecido. Só os homens que podiam herdar a herança. Então não deixe que o luto, não deixe aquilo que você perdeu, te impeça de lutar. Aquilo que você ainda pode conquistar. Não deixe que as pessoas venham interromper. Eu aprendo que o incrédulo, ele vê dificuldade em toda situação. Mas a pessoa de fé vê a oportunidade para um milagre em cada dificuldade. Talvez esteja esse o cenário da sua vida, com dificuldade. Mas eu te convido hoje a enxergar pelo lado espiritual. Uma outra coisa, e eu preciso encerrar esse vídeo para não ficar tão grande, é que aconteceu o seguinte. Elas receberam. Deus ouviu a voz dessas mulheres. Porque
O céu, ele é sensível à voz dos vulneráveis. Se você for entender um pouquinho esse texto aqui, a estrutura legal de Israel já estava vindo de 6 gerações. Só no texto, no primeiro versículo ali, você já vê ele conta 6 gerações. Então, o que elas fizeram, a mudança que elas providenciaram, envia muito mais do que terra. Era simbólico, era um recado. Que Deus não estava apenas ouvindo, Deus estava intervindo ao favor de vozes que antes não eram ouvidas. Eu vou repetir. Através dessas 5 filhas, dessas 5 mulheres, que ousaram se levantar com uma voz discordante daquele tempo. Deus não apenas ouviu, Deus estava agora intervindo em favor de vozes que antes não eram ouvidas. Mulheres não tinham voz naquele tempo. Deus, ele não é indiferente à injustiça. No reino de Deus, o acesso à herança não é determinado pelo gênero, pela sua posição, pelo seu status, pela quantidade de seguidores do seu Instagram, não, mas pela sua filiação, quem você é. Você é filha de Deus, você tem uma identidade, você é filho de Deus, você tem uma identidade. Talvez você sinta que algo precisa ser mudado na sua história, restaurado, algo que foi até negado injustamente. Só que hoje, Deus, ele quer que a sua voz seja dita, seja pronunciada, ele quer ouvir a tua voz. Então reaja através desse vídeo, começa a falar. Eu aprendo que isso não é superstição, isso é uma fé ativa. Porque há coisas na terra que só se movem quando a nossa voz também se move no mundo espiritual. Vou repetir. Há coisas que só se movem na terra quando a nossa voz também se move no mundo espiritual. Se você observar essa história, essas meninas, elas não tinham poder, elas não tinham influência, elas não tinham o famoso quem indica, mas elas tinham uma verdade. E Deus, ele me trouxe aqui, através desse vídeo, para dizer, Deus valida hoje vozes de pessoas ousadas. Então, ouse bradar. Eu não sei qual momento que você vai ouvir e assistir essa palavra aqui, mas comece a clamar, comece a falar. Abra a tua boca. Não fica de boca fechada. Deus está te dando uma oportunidade de fala. Ele está atento às suas causas. Se houve alguma injustiça, Deus vai entrar como uma resposta favorável. Ele é o juiz, mas ele precisa ouvir a tua voz. Deus apenas, ele não ouve vozes que a sociedade silencia. Quantas pessoas tentam silenciar a nossa voz? Deus está dizendo, eu não apenas ouço as vozes que a sociedade tenta silenciar, mas hoje eu quero convidar você para sentar na mesa de decisões. As filhas de Zelofeade, elas nos ensinam que há heranças que podem e devem ser reivindicadas. E eu sei que existem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão sobre sentenças que não foram escritas por Deus, que aceitaram limitações impostas pela sociedade, pela cultura, talvez até pela própria família. Algumas pessoas cresceram ouvindo que não tinham direito, que jamais sairiam do mesmo lugar. Mas Deus, ele está buscando aqueles que se levantam, que não aceitam menos daquilo que Deus prometeu, que se posicionam, que tomam posse através da sua voz, da sua fala, da sua postura. Você tem uma identidade, você tem direito, você tem um pai, você não é qualquer pessoa. Você tem autoridade, sim. E aí elas apresentaram essas causas até Moisés. E a gente vê que Moisés, sendo legislador, ficou sem resposta. Por quê? Porque foi algo único, foi algo tão exclusivo, tão inédito, que ele não tinha o que falar. Sem precedente, algo que nunca tinha acontecido antes. Eu aprendo aqui que a situação que você encontra hoje não define a tua história nem a tua condição nos próximos anos. Elas estavam sem pai, elas estavam sem herança, elas estavam sem perspectiva de vidas e quantas vezes a gente se encontra dessa forma? Quantas pessoas aqui têm promessas adormecidas? Pararam de sonhar, dons que foram negligenciados, chamados que foram enterrados. Mas elas se lembraram que há um Deus. Só Deus, ele pode fazer justiça e mudar a lei que precisamos. Deus, ele é justo. Quem é que pode contrariar a voz de Deus? O céu já havia selado justiça com a voz de mulheres. Todas as vezes que os nossos recursos humanos falham, os celestiais estão a nosso favor. O que Deus tem para alguém aqui é: o teu posicionamento de hoje agora vai liberar a favor do alto. Mas você precisa se posicionar, você precisa ser uma voz discordante nesse tempo, nessa geração. Elas tinham tanta certeza que o mesmo Deus que libertou o povo do Egito também poderia libertá-las dessa estrutura que deixava elas invisíveis. Deus está te dando notoriedade a partir de hoje. Uma fé que transforma perguntas em propostas, propostas em precedentes e precedentes em liberdade. É tudo que a gente precisa nesse tempo. Então pensa comigo, por favor. Essas meninas, elas estavam numa geração marcada por perdas, porque quando você estuda o contexto histórico, é isso que você observa. Jornada no deserto,
promessas que ainda não tinham sido vistas. Elas eram vítimas de uma estrutura, mas elas estavam ali como protagonistas da fé. E muitos não percebem que essa história não é só sobre terras, sobre herança. É sobre o que acontece quando a coragem de pouco confronta o conforto de muitos. Eu vou repetir. Isso não é apenas sobre terras e heranças. Isso é o que acontece quando a coragem de poucos confronta o conforto de muitos. Deus está chamando homens e mulheres, jovens, crianças, para o confronto. Se você tem vivido como alguém que não tem direito da promessa, sente que a sua voz foi silenciada, parece que não tem mais terra para você conquistar, parece que nada mais pode acontecer. Deus te chama nesse tempo, se levante. Porque eu ainda respondo. Deus me toma aqui para poder dizer para alguém. Sinto graça dele para falar isso. Ele ainda responde àqueles que pedem com fé. Há espaço para você na terra, há espaço para você, para essa herança. Deus está criando decretos que irá alcançar muitos na sua volta. E aí o que acontece? Uma jurisprudência bíblica. Isso ensina algo tremendo, que o céu está esperando por uma voz aqui na terra que tem coragem para pedir. Tudo começou com 5 filhas órfãs, sem proteção masculina, mas cheias de convicção, que o céu decidiu honrar. A Bíblia poderia ter citado só o nome das filhas, mas não fez questão de colocar o nome do pai, Zelofeade, para mostrar que aquela linhagem perpetuou, continuou. Mas algo que você precisa ouvir. A pergunta que ressoa nos dias de hoje é: se Deus, que é eterno, autor da lei, criador do universo, interrompeu uma estrutura milenar de gerações para atender 5 mulheres, sem pai, o que ele não poderia fazer por você hoje? Não pense que foi apenas um caso isolado. Deus sempre se inclinou à justiça. Deus sempre se moveu para quem tem fé e ousadia. Deus sempre se revelou para quem tem coragem de atravessar uma multidão, para subir um monte, e tocar no manto, se apresentar na tenda. As filhas de Zelofeade não tiveram visões, não realizaram milagres, mas fizeram algo que muitos não fazem. Elas ousaram abrir a boca com fé. E por conta disso, como eu disse, o nome delas foram incluído no maior e mais poderoso livro, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E o que você está esperando? Talvez você se sinta sem força. Acha que não tem nome ou que está tarde demais. Guarde isso, o céu não se posiciona como a terra. Tudo que Deus deseja hoje é que se levantemos como uma geração. Porque Ele pode mudar a nossa história. Só que para isso o teu silêncio precisa ser quebrado. Eu vou te explicar isso de forma muito clara e eu encerro o vídeo porque eu já extrapolei o horário aqui. Deus, Ele é Deus de reação. Deus, Ele é Deus de reação. Todas as promessas de Deus, elas acontecem na nossa vida quando a gente provoca em Deus uma reação. Eu te explico de forma muito clara na Bíblia. Por exemplo, Salmo 37, verso de número 4. Deleita-te no Senhor. Ação nossa. Reação de Deus. E Ele realizará os desejos do seu coração. Primeiro você precisa fazer para Deus poder agir. Deleitar para Ele satisfazer os desejos. Ação nossa, reação de Deus. Ele quer ouvir a tua voz hoje. Vou te dar mais uma para você entender. Salmo 37, verso número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho. Ação minha, ação sua. Confia nele, ação minha, ação sua. Reação de Deus e o mais Ele fará. É isso que Deus quer hoje. Ouvir a tua voz. Moisés levou a causa delas ao Senhor. Hoje Ele está te dando ousadia para você pedir, então peça, fale, tome posse, reivindique. Há uma promessa, há um caminho, há um Deus justo que responde. As vozes delas estão ecoando no meu ouvido, que venham ecoar no seu também. Nós não podemos aceitar menos daquilo que Deus planejou para nós nesse tempo. A verdade é que, nesse tempo, muitas pessoas estão tentando calar a nossa geração. Pessoas estão sendo empurradas para as margens, como se não tivesse valor, como não tivesse herança. Às vezes essas vozes estão perto da gente, ao nosso lado, mas às vezes elas estão dentro da gente mesmo. Só que hoje Deus me trouxe aqui com essa palavra para dizer que é noite de romper, de você falar, de fazer a diferença nessa geração. Acorda, Brasil. Vamos para cima. O Pai Celestial jamais vai negar a sua herança. Você tem uma identidade, você é filho, você é filha. Mateus 7,7 diz: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. O que Ele está esperando da gente é a gente pedir, é a gente buscar, é a gente bater, para que Ele se revele e mude o cenário da nossa vida, da nossa história. Que Deus abençoe. Paz de Cristo.